Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo da abertura Ruy Lopes, estudando agora a variante das trocas, na sua linha um pouco mais antiga, a linha com 5D4. Vamos tentar rememorar o que nós já vimos nas aulas anteriores. Quem não entender o que está sendo dito a respeito dos lances que foram feitos é porque necessitam dar uma olhada nas aulas 1 e 2. Então, após E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, entramos na abertura Ruy Lopes. A linha principal, normalmente, é a refutação com A6 por parte das negras, e nós estamos estudando, então, a variante das trocas. Bispo captura C6, peão de dama captura C6. E, como dissemos na aula anterior, vamos estudar bem agora a linha mais antiga, a linha de Lasker, como estamos chamando, que é 5D4. Vamos rememorar rapidamente por que estamos fazendo isso. A gente não está fazendo um estudo de decoreba, estamos tentando ter um entendimento do que é essa abertura. O nosso objetivo é criar uma estrutura de maioria de peões na ala do rei. E essa estrutura de maioria de peões na ala do rei vai sobrepujar as negras, tentando a promoção. A maioria de peões das negras na ala da dama não vai ter condição de promover. As negras vão ter que se esforçar para impedir a progressão dos peões brancos. E para isso, a arma que elas têm é o par de bispos. As brancas querem induzir um final rápido e vão provocar imediatamente a troca das damas. Importante que eu falei que a linha seguia com E captura D4, dama captura D4, dama captura D4, cavalo captura D4. Nesta ordem, necessariamente nesta ordem. E por quê? Porque se eu jogar D4, E captura D4, e em seguida eu capturar com o cavalo, o que vai acontecer? As negras vão jogar C4, o cavalo vai ter que sair, e a troca de damas ocorrerá com a perda do roque das brancas. Isso não deve acontecer. Então a sequência de trocas ela é forçada. A dama vai fazer a primeira captura do peão negro, e as negras não vão tentar preservar a dama, porque a dama está numa posição muito confortável. Então a dama pode ficar no centro. Isso não é uma posição boa para as negras. Então ela vai aceitar. É melhor para as negras que essa troca seja executada de imediato. Inclusive é realmente melhor para as negras. Como nós vamos ver nas próximas aulas, o que Fischer fez foi atrasar um pouco essa troca de damas, preservar ela no tabuleiro ainda alguns lances, para que adiantasse o roque e desenvolvesse melhor as peças, ainda com as damas no tabuleiro. Mas isso nós vamos ver depois. Primeiro vamos ver com essa situação de troca imediata das damas. Agora vamos parar um pouco e vamos contemplar essa posição resultante. Essa posição a gente chama de tabia, ou seja, é um diagrama que é comum de se alcançar e dentro da linha, né, ela é a posição paradigmática da linha. Esse resultado é o que nós esperamos. E o que nós temos de resultado? Nós temos estabelecido, então, a maioria de peões na ala do rei por parte das brancas, e temos um cavalo branco plantado no centro, muito bem posicionado. E as negras não têm nenhuma peça desenvolvida e tem um par de peões dobrados. As negras têm que se desenvolver rapidamente, elas têm que compensar isso.
Uma coisa que ajuda é que agora, nesse momento, é vez das negras. E as negras precisam, então, partir para um desenvolvimento. Antes de analisar melhor esse desenvolvimento das negras, vamos analisar uma hipótese que pode acontecer, que é das negras tentarem expulsar esse cavalo do centro do tabuleiro, que é muito salutar, por sinal. E vejamos a hipótese das negras jogarem C5. Ao jogarem C5, elas estão atacando a casa D4 e o cavalo tem que sair. E a grande questão agora é, para onde o cavalo vai? E eu quero chamar a atenção a esse movimento, ele é muito importante, porque quando a gente é iniciante, a gente tem a tendência de achar que o cavalo tem que ficar na casa F3. O cavalo tem que ficar na frente do peão de F. Lembre-se, a dama já saiu do tabuleiro. Aquele perigo do peão fraco, ele não existe mais, não da mesma forma como existia no tabuleiro inicial. E qual é a estratégia das brancas? As brancas querem progredir os peões brancos da ala do rei. Então, para onde esse cavalo vai? Esse cavalo, se ele for tentado ser expulso do centro, ele deve voltar a F3? De maneira alguma. Ele deve ir para qualquer outro lugar, menos retornar para a sua casa original. Seria uma perda de tempo. Vamos dizer que o cavalo volte, por exemplo, para E2. É uma posição um pouco diferente do que você está acostumado, provavelmente, se você é um iniciante. Mas é uma posição boa, o cavalo ainda está no centro e não está na frente dos peões. Ele vai permitir a progressão do peão de F e dos demais peões para que, no final, se estabeleça a tentativa de promoção de peões. O que vai proteger o peão E4 vai ser, muito provavelmente, o lance F3. Vai ser o peão de F que vai proteger e formar uma cadeia de peões protegendo o centro. Essa é a estrutura usual da variante das trocas para as brancas. Isso é uma estrutura esperada. Vocês devem alcançar essa posição. Tirar o cavalo do centro só quando necessário e quando o fizer, não levar para a casa F3, permitindo que o peão se coloque em F3, protegendo o peão de E4. Essa é uma estrutura esperada para as brancas. E as negras, o que elas vão fazer nessa situação? A primeira coisa que a gente nota é que a ala da dama está mais esvaziada e tem o problema do peão dobrado. Então, a sequência bispo D7, roque pela ala da dama, roque grande, é uma opção bastante sólida para as negras e é bastante utilizada nessa linha. É uma opção que deve ser levada em conta. Você roca mais depressa e ativa logo a torre no centro. E, por outro lado, uma coisa interessante é que, do lado da ala do rei, como existe essa minoria de peões e eu tenho que me preocupar com a progressão dos peões dos peões brancos, seria interessante alguns lances do tipo F6 para impedir a progressão do peão E4 para E5 e evoluir o cavalo da ala do rei não pela casa usual por F6, mas por E7 e depois por G6. Criando uma estrutura defensiva contra a progressão dos peões brancos. Isso é uma defesa sólida, tá? Que funciona bem contra a variante das trocas. Já tivemos muita informação para uma aula só.
Não vou me alongar muito mais, a proposta nossa é sempre fazer falas de no máximo 10 minutos, já ultrapassamos esse tempo, então vamos parando por aqui, mas na próxima aula, no próximo vídeo, vamos fazer uma análise de uma partida. A partir dessas informações todas que nós temos, vamos pegar uma partida em que acontecem exatamente essas coisas todas que nós comentamos até agora. E vamos ver como que um jogador de alto nível se sai jogando dentro dessa variante. Até a próxima, então.